no programa de hoje, no Café com a Nutri, eu vou atender um pedido da nossa audiência, tá? Uma mulher que está na menopausa, ela pediu para eu gravar dicas de alimentação na menopausa. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista e eu trabalho com consultório há mais de 10 anos. Nos últimos 4 anos me tornei especialista em emagrecimento ao trabalhar com grupos de emagrecimento. São mais de 40 grupos aí ajudando as mulheres no emagrecimento, longevidade e saúde. E no nosso programa de hoje eu trouxe então 6 dicas de alimentação para quem entrou na menopausa. Então dessa forma você pode ter o poder de uma boa nutrição e envelhecer também com a vitalidade de uma pessoa mais jovem, com dicas simples na alimentação. A minha sugestão é você pegar aí um papelzinho e anotar todos os alimentos que eu vou falar para você hoje aqui no programa, para na próxima vez que você visitar o supermercado, incluir no seu carrinho, tudo bem? Bom, vamos lá. A menopausa aparece depois da data da última menstruação, que acontece ali por volta entre 41 e 50 anos, isso depende de mulher para mulher, ok? Mas de qualquer forma, o grande marco dessa fase na vida da mulher é que a gente inicia aí a falta de ovulação. E, consequentemente, a gente tem todo um desequilíbrio hormonal, né? Principalmente na produção de hormônios como estrogênio, serotonina, progesterona. E esses hormônios acabam afetando muito a saúde da mulher. Consequentemente, essas alterações hormonais refletem no corpo da mulher em um aumento da gordura corporal, por exemplo. Então, essas dicas vai te ajudar, inclusive, a fazer modulação hormonal para que isso não ocorra nessa fase, tá bom? De qualquer forma, todas as orientações que eu vou passar aqui são orientações que vão potencializar os seus resultados, mas é claro que a recomendação sempre é você olhar para a sua alimentação como um todo e não só alimentos específicos. Então, melhorar a alimentação toda, isso é muito importante. E é claro, como a gente tem aí uma alteração hormonal, nessa fase as mulheres potencializam, por exemplo, a perda de massa muscular, que é um tecido que faz com que a mulher tenha um metabolismo mais alto e evita com que ela ganhe gordura, por exemplo. Então, a recomendação de você praticar algum tipo de atividade física também é muito importante. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui então 6 dicas para você amenizar os sintomas. Eu vou aqui pontuar quais são os principais sintomas que a gente vai cuidar com essas dicas e aí você vai incluir esses alimentos na sua alimentação, tá bom? Então, proteção para o coração e pressão arterial. Então, é muito comum com essas alterações hormonais aparecerem algumas doenças crônicas se a mulher não estiver cuidando da alimentação. E a pressão alta é algo que pode aparecer nessa fase. Então, portanto, você vai investir em alimentos fontes de arginina, por exemplo, magnésio e ômega 3, porque esses nutrientes eles vão atuar principalmente na tua proteção cardiovascular. Vivi, onde que eu encontro alimentos fontes de arginina? Você tem que incluir na tua alimentação, então, fontes de oleaginosas, ok? São todas as castanhas, castanhas do Pará, de caju, amêndoas, nozes. Então, procurar incluir todos os dias na sua alimentação 30 gramas de oleaginosas, que é o equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa. Agora, magnésio, que é um nutriente importante para a tua proteção cardiovascular e para a normalização da sua pressão, ele está presente principalmente em vegetais verdes escuros. Então, tudo que tem clorofila é rico em magnésio. Então, inclui aí diariamente folhosos verdes escuros na sua alimentação. E o ômega 3 está presente nos peixes gordos, mas você pode fazer uso também de suplementos nutricionais à base de ômega 3, tá bom? Vamos lá. O segundo sintoma aí que é natural nessa fase da mulher é a falta de alguns hormônios, né? Então, por exemplo, o estrogênio, há uma queda na produção desse hormônio. E há, sim, uma forma da mulher fazer reposição hormonal de forma natural. E eu vou citar aqui para você, então, alguns nutrientes importantes. O resveratrol e também fitoestrógenos. Aonde está presente isso?
O resveratrol, acho que muita gente sabe, né? Ele está presente aí em uvas, por exemplo, o vinho tinto seco, mas também o vinho pode ser ruim para algumas mulheres, porque pode haver aí alteração na pressão, então por isso você pode tomar um suco de uva integral, ou então comer realmente lá um açaí, mas cuidado com o açúcar do açaí, tá bom? E os fitoestrógenos são hormônios naturais de alguns alimentos, e ele está presente principalmente na soja fermentada, mas aqui um detalhe, tá? Soja é um alimento super alergênico, então quando ela passa pelo processo de fermentação, ela se torna muito bem mais aproveitado pelo organismo. Então, alguns exemplos da culinária japonesa, por exemplo, é o miso, né, que é aquela sopinha que é feito da soja fermentada, ou então o tofu, que é aquele queijo feito de soja, tá bom? E também você pode encontrar o fitoestrógeno na linhaça, a sementinha da linhaça. E você vai incluir, então, todos os dias aí uma colher de sopa da sementinha de linhaça, preferencialmente hidratada. Então você pega lá uma colherzinha de sopa, coloca ali numa xícara, um pouquinho de água filtrada, deixa ali agir por 30 minutos a 1 hora. E aí esse gelzinho você pode bater, por exemplo, em sucos, vitaminas, colocar em alguma bebidinha, tá bom? Um outro sintoma que incomoda muito as mulheres nessa fase são os fogachos, o calorão, que são essas alterações que acompanham a menopausa. Então, portanto, quando a gente pensa em calorões, a gente precisa melhorar principalmente um hormônio no organismo da mulher que tem uma queda nessa fase, que é a serotonina. Serotonina também conhecido como hormônio da felicidade. E alguns nutrientes que ajudam a formar esse hormônio são nutrientes como, por exemplo, vitaminas do complexo B, magnésio, que eu já falei agora de pouco para você, e também triptofano. Aonde que você encontra esses 3 nutrientes? Você vai encontrar em alimentos como abacate, banana, aveia, também é fonte de algum desses nutrientes, e variedade de salada, ok? E um fitoterápico que também ajuda na melhora dos sintomas dos calorões é a Griffonia simplicifolia. Ele é um fitoterápico e aí a minha sugestão é você procurar, inclusive, um profissional para fazer essa prescrição para você. Ele é natural, não tem efeitos colaterais e pode te ajudar também a melhorar esses sintomas. Um outro problema é a densidade óssea. Então é muito comum também as mulheres nessa fase começarem a sentir um enfraquecimento dos ossos e isso aparece na forma de uma osteopenia, podendo progredir para uma osteoporose. Então os nutrientes que você precisa pensar na sua densidade óssea são principalmente a vitamina D e o cálcio. Vivi, como que eu vou ficar ok em vitamina D e em cálcio? Sugiro sempre que possível você fazer o examinho de vitamina D para ver se está ok. Mas uma forma de você manter seus níveis de vitamina D altos é você comer, por exemplo, peixes gordos e também o ovo e ter contato com o sol, porque 80% da vitamina D ela é produzida na pele em contato com o sol. Então ter o hábito de ficar ali no sol todos os dias de 10 a 15 minutinhos vai melhorar o seu status de vitamina D. Em relação ao cálcio, é um mito achar que você precisa tomar leite ou derivados do leite para você ficar ok em cálcio, para você fortalecer os seus ossos. Se você pensa assim, você vai perceber que muitas mulheres que desenvolvem osteoporose ou osteopenia, elas têm o hábito de tomar leite a vida inteira e nem por isso previne o aparecimento desse tipo de problema, tá bom? Então lembrando que o cálcio do leite é um cálcio de menor biodisponibilidade e aproveitamento pelo organismo. Então, fontes melhores de cálcio são aquelas presentes nos alimentos. Então, por exemplo, o brócolis, couve-flor, repolho, são algumas fontes interessantes de cálcio que você pode incluir aí na sua alimentação. Outro problema, ressecamento vaginal e da pele. Nesse caso, você vai investir em alimentos fontes de vitamina E e também beber mais água, porque é muito comum as mulheres não se hidratarem de forma adequada durante essa fase. A vitamina E está presente principalmente em alimentos integrais. Então, por exemplo, aveia, as próprias oleaginosas que eu já falei aqui, o azeite de oliva extra virgem, são alguns exemplos de fontes de vitamina E. E por último, a sexta dica de estratégia nutricional para se aplicar
Na menopausa, existem várias estratégias aí que você pode utilizar, mas uma estratégia que a gente tem falado muito nos últimos tempos, eu tenho falado para vocês, inclusive aqui no nosso programa, falo também lá no meu canal do YouTube, então se você não me segue, vai lá, o nome do canal é Café com a Nutri também, estou nas outras redes sociais, estou no Facebook, no Instagram, e essa estratégia eu já falei muito nas minhas outras redes sociais, por isso que eu estou te convidando a participar e acompanhar também por lá, que é a estratégia do jejum intermitente. Então, foi comprovado através dos estudos que o jejum intermitente, ele faz modulação hormonal nas mulheres. Então, nessa fase, na menopausa, você pode melhorar aí os seus hormônios só fazendo esse tipo de estratégia, que resumidamente é você ficar 16 horas de jejum e se alimentar em uma janela de 8 horas, ok? Muito bem, então são essas as 6 dicas e, por fim, o que eu quero falar para você é que você deve se concentrar realmente numa alimentação mais natural. Então, evite nessa fase o excesso de produtos processados, ou seja, produtos industrializados, ok? É claro que eles podem entrar na sua alimentação aí, mas ela não deve entrar com tanta frequência. Dessa forma, você vai passar por essa fase aí sem quase sentir os sintomas que vêm junto com ela, tá bom? Então, a gente se vê no nosso próximo programa. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!